Olá pessoal, hoje nós vamos resolver mais um exercício sobre rotação de eixos. A gente vai mais uma vez eliminar o termo misto nessa equação geral do segundo grau aqui para determinar que cônica que essa equação representa, tá? Então, a princípio, vamos aplicar o que a gente estudou no último vídeo e usar o discriminante da equação geral do segundo grau para a gente ter uma ideia de qual tipo de cônica que essa equação representa. Então a gente olha para o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, onde o b é o coeficiente de xy do meu termo misto, que é 1, aí menos 4 vezes o a, que é o coeficiente de x ao quadrado, que é 0, vezes o c, que é o coeficiente de y ao quadrado, que também é 0, certo? Então isso aqui deu 1, é maior que 0, então isso aí indica a gente que essa cônica deve ser uma hipérbole ou uma cônica degenerada. Nesse caso, ela também poderia ser um par de retas concorrentes, por exemplo. Vamos verificar que realmente é uma hipérbole fazendo uma rotação de eixos apropriada. Primeiro a gente tem que descobrir qual que é o ângulo de rotação. Mas lembra que a gente sabe que a tangente do dobro do ângulo de rotação é igual a b sobre a menos c, certo? Então isso aqui vai dar o quê, né? Repara que o a e o c são iguais a zero. Portanto, isso aqui vai dar infinito, tá? Então, 2θ é um ângulo que tem tangente que vai para infinito. Como a gente escolhe θ entre 0 e 90, 2θ está entre 0 e 180 graus. Então, o ângulo entre 0 e 180 graus que tem tangente indo para infinito é 90 graus. Então, 2θ é 90 graus, portanto, θ é 45 graus. Se a gente já sabe qual é o ângulo de rotação, a gente pode escrever as equações de mudança de coordenadas, as equações da rotação. Como é que fica? A gente sabe que o x é igual a u cosseno de θ menos v seno de θ, certo? E a gente também sabe que o y é igual a u seno de θ mais v cosseno de θ. Então, substituindo aí, a gente vai ficar com o seguinte, o x vai ser u cosseno de 45, então u raiz de 2 sobre 2, menos v seno de 45, menos v raiz de 2 sobre 2, e o y vai ser u seno de 45, então u raiz de 2 sobre 2, mais v cosseno de 45, então mais v raiz de 2 sobre 2. Dá para colocar aqui o raiz de 2 sobre 2 em evidência. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2, que multiplica o menos v, aqui no x, e no y vai ficar raiz de 2 sobre 2, que multiplica o mais v. Beleza? Pronto, então a gente já sabe quem é o x e quem é o y em função de u e de v. Agora a gente pode, por exemplo, substituir aqui e ver o que é que vai ficar, certo? Como essa equação aí é muito simples, dá para fazer isso. Vamos ver então, né? xy, quem é x vezes y? A gente vai ter raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que vai dar 2 sobre 4, que é 1 meio. Então fica 1 meio vezes u menos v vezes u mais v. É a diferença vezes a soma. Aí fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Mais o y, então mais raiz de 2 sobre 2, beleza? Vezes u mais v igual a 2. Vamos multiplicar agora todo mundo por 2, para ver o que é que vai ficar. Aí a gente vai ter agora u ao quadrado menos v ao quadrado mais raiz de 2u mais raiz de 2v igual a 4. E agora vamos completar o quadrado. Antes disso, vamos ajeitar aqui. Vamos juntar os termos que envolvem u. Então fica u ao quadrado mais raiz de 2u. E juntar também os termos que envolvem v. Então vai ficar menos v ao quadrado, certo? E aqui eu tinha mais raiz de 2v. Só que aí, como tem esse menos aqui fora, aqui tem que ficar menos raiz de 2v. Porque aí menos com menos fica mais, certo? Igual a 4. Agora, completa o quadrado. Como é que fica? Aqui a gente vai ter u e vai somar a metade do termo que está aqui. Então, mais raiz de 2 sobre 2. Aí isso aqui vai ficar ao quadrado, menos, aí aqui agora, v menos a metade do termo que está aqui. Então, v menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, igual a 4. Só que tem que fazer o ajuste agora.
Aqui eu tinha u ao quadrado mais raiz de 2u. Aqui eu tenho u ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é raiz de 2u, mais o quadrado do segundo, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. É 2 sobre 4, que é um meio. Então eu estou adicionando um meio do lado esquerdo. Também tenho que adicionar um meio do lado direito aqui. Analogamente, aqui eu tinha v ao quadrado menos raiz de 2v. E aqui eu tenho v ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos raiz de 2v, mais o quadrado do segundo, que dá um meio também. Então, dentro dos parênteses, eu estou adicionando um meio, só que tem esse menos aqui. Então, eu estou subtraindo um meio do lado esquerdo, também subtraio um meio do lado direito. Aí eu posso cancelar o mais um meio com menos um meio, fica igual a 4 do lado direito aqui. Vou dividir agora tudo por 4, e aí a gente chega na equação, que vai ser u mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado sobre 4, menos v menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado sobre 4, igual a 1. Pronto. Agora a gente está comprovando que realmente era um hipérbole. É um hipérbole que tem o eixo real apontando na direção que é paralela ao eixo U, certo? Não vamos fazer aqui todos os elementos dessa hipérbole, vamos só dizer quem que é o centro dela, quais são as coordenadas dele no sistema XY, certo? Então, no sistema UV, quem é o centro? O centro tem coordenadas U igual a menos raiz de 2 sobre 2, certo? E V igual a mais raiz de 2 sobre 2. Essas são as coordenadas do centro no sistema UV. E no sistema XY, como é que vai ficar? Quem é o X do centro? Bem, aí a gente tem que substituir aqui, ó. Vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes U menos V. Se eu fizer U menos V, eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Isso dá menos raiz de 2. Então, o X do centro vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dá menos 2. Simplifica com o 2 daqui de baixo, fica menos 1. O X do centro dessa hipérbole é menos 1. E quem que é o Y do centro dessa hipérbole? Substitui agora aqui, ó. Eu tenho que fazer U mais V. Se eu fizer U mais V, eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, portanto, dá zero. Vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes zero. O Y do centro dessa minha hipérbole é zero. Então, o centro mesmo, o ponto é o ponto menos 1 e 0, certo? Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.